Olá, amigos e amigas da TV Suprem, o braço de divulgação da União Planetária. Nós estamos realizando agora mais um programa de investigações sobre o viver, tá certo? E hoje eu quero voltar a tocar num tema da cultura chinesa, é o I Ching e as raízes da filosofia chinesa. Eu já falei anteriormente sobre o taoísmo e hoje eu vou me aprofundar nas raízes da cultura chinesa, tá certo? Muito bem, eu preciso fazer uma breve introdução para situar quem nos assiste, tá certo? Então, em recente exposição, nós falamos do taoísmo, que é a filosofia que enfatiza a vida em harmonia com o Tao. E apresentamos essa tradição com base num estudo que é representado como uma árvore, que as raízes são o I Ching, o tronco é o Tao Te Ching, do taoísmo, e a copa é o Nan Hua Xing, que é o livro da Flor do Sul de Chuang-Tze. Então, essa parte filosófica nós nos detivemos, que é com Lao Tse e Chuang-Tze. Mas a parte do I Ching a gente não se aprofundou, porque fica muito extenso. No fundo, ficam duas palestras dentro de uma mesma apresentação. Só lembrando, quer dizer, a raiz do I Ching, ele tem como origem um imperador Forri há 3.000 anos antes de Cristo. Portanto, há 5.020 anos atrás. O Tao Te Ching, que é o livro do caminho perfeito, ele data do século VI ao V antes de Cristo, com Lao Tse, no livro Tao Te Ching, que é um marco. E depois você tem o Nan Hua Xing, entre o século IV e III antes de Cristo, com Chuang-Tze, que é o livro da Flor do Sul. O primeiro é escrito em verso e o segundo é escrito em prosa, tá certo? Muito bem, eu quero me deter hoje mais na cultura que deu origem a tudo isso, onde o I Ching é uma das grandes portas, né? Então, mas para eu entrar nessa discussão, eu preciso fazer uma discussão sobre o taoísmo, ou seja, quais são as bases do Tao como uma filosofia ou como uma investigação de vida, né? Então, Tao em chinês traduz-se como caminho, mas o Tao no taoísmo é o princípio gerador de todas as coisas, de onde elas surgem e de onde elas retornam, tá certo? Então, o Tao, para o taoísmo, é o princípio gerador de todas as coisas, tá certo? A fase seguinte ao Tao é a fase do surgimento de duas forças opostas e complementares, que é o Yin e Yang, uma bolinha preta com ponto branco e uma gota branca com ponto preto. Yin e Yang é uma nomenclatura do século VII antes de Cristo. Com Forri, há 3.000 anos antes de Cristo, chamava-se o luminoso, a gotinha branca, e o obscuro, a gotinha preta, tá certo? A gente tem que notar que dentro de cada uma delas tem um complemento do outro, tá certo? Então, as bases do taoísmo e que influenciam a cultura chinesa são de forma bem objetiva e rápida, tá certo? O Tao é o princípio gerador de todas as coisas. E todas as coisas têm um complemento do seu oposto para a sua existência, tá certo? Olha que interessante, olhar isso e ver isso na natureza tem que ser uma mente muito sábia.
Cada coisa tem em si um complemento do seu oposto para a sua existência. E daí que vem o equilíbrio entre elas, e essa alternância entre uma força e outra é que dá o conceito de mutação, que permeia todo o pensamento chinês, filosofia chinesa e as aplicações do taoísmo. Isso precisa ser muito bem compreendido, tá certo? Tao é o princípio gerador de todas as coisas e todas as coisas têm um complemento do seu oposto para a sua existência. Muito bem, esse conceito de mutação, ele, como eu já disse, permeou a China e até hoje é forte, né? Uma ideia muito forte, tá certo? E como é que as coisas começaram? Elas começaram com o imperador Fu-Ri, ou Fu-Zi, em 3.000 anos antes de Cristo, tá certo? Que ele apresentou ao mundo essa ideia das forças opostas e complementares. E o que ele fez? Ele pegou a parte do Yang, que é a parte luminosa, e representou como uma linha cheia. E pegou a gota escura, que representa o obscuro, como uma linha interrompida. E aí ele criou ideogramas, ou seja, representação de ideias através de traços, tá certo? Muito bom. E aí ele cria, então, uma tabela em que você tem o Yin Yang, né? Você tem o Yang e o Yin. E aí essas duas linhas, uma cheia e outra vazada, se combinam. Então, quando são duas linhas cheias, uma sobre a outra, é chamado grande Yang. Quando é embaixo uma cheia e em cima uma vazada, é chamada pequeno Yin. Quando é embaixo a vazada e em cima a cheia, é chamado pequeno Yang. E quando são duas linhas vazadas, uma sobre a outra, é chamado grande Yin. Pois bem, ele fala, o Fu-Ri fala, que essas 4 combinações correspondem às 4 estações do ano. Claro que tem aí uma conceituação hermética, um movimento representado, fazer um conhecimento representativo, que era ensinado nas escolas da tradição taoísta. Aqui, de uma forma geral, para a massa, fica como uma apresentação esquemática, que é o que eu estou fazendo, tá certo? Agora, essas 4 figuras, elas combinam-se entre si, dando 8 trigramas. A combinação dessas 4 figuras que eu falei, elas dão 8 figuras que são chamado o Xian, 3 linhas cheias, o Tui, uma linha vazada e 2 cheias, o Li, que é uma linha cheia, uma vazada e uma cheia, o Shen, que é 2 linhas vazadas e uma cheia, o Sun, que é 2 linhas cheias e uma vazada, o Kan, que são uma vazada, uma cheia e uma vazada, e o Ken, uma cheia, 2 vazadas, e o Kun, 3 linhas vazadas. Esses 8 trigramas, Xian, Tui, Li, Shen, Sun, Kan, Ken, Kun, eles são as bases de todo o conhecimento taoísta, tá certo? Eles foram concebidos como imagens, diogramas, de tudo aquilo que ocorre na vida, na terra, no céu, etc. Tá? E é interessante notar que esses símbolos representam mutáveis estados de transição. Eles não são fixos, eles se combinam entre si. Essa combinação de alternância dos trigramas é que dá o conceito de mutação. Então, nós temos um pequeno tratado aqui, que eu vou brevemente apresentar. Quando você tem 3 linhas cheias, é chamado o Xian, o criativo, o atributo é força, a imagem é o céu e a função familiar é o pai. E assim vem os demais. 3 linhas vazadas é com o receptivo, a abnegação,
a terra e a mãe. Depois vem 3 filhos e 3 filhas. O mais velho, o do meio, o mais novo, a mais velha do meio, mais nova. Cada um com a sua característica. Então você tem o filho mais velho em citar, o do meio abismal, o mais novo a quietude, a filha mais velha suavidade, a filha do meio aderir e a filha mais nova alegria. Tá certo? Isso como representações. E as coisas não param aí. Então, esses 8 trigramas combinaram-se entre si 2 a 2 e deram 64 hexagramas, tá certo? Que são a parte de baixo 3 linhas, são um dos trigramas, e a parte de cima é o outro trigrama. E assim você forma 64 hexagramas, cada um com uma propriedade, uma característica própria, tá certo? Então, essa combinação, ela se completa desde Forria 3000 a.C. até 1150 a.C., quando aparece o livro definitivamente, a obra definitiva, chamada I, o livro I, o livro das mutações, com 64 hexagramas, sem nenhum texto escrito, tá certo? Então a pessoa precisava conhecer a sabedoria dos hexagramas para poder aprender com ele, né? Como disse, era ensinado nas escolas, né, internamente, né? Então, por exemplo, o primeiro hexagrama é chamado Xian, o criativo, são 6 linhas cheias. O hexagrama 32, por exemplo, é chamado Heng, e ele é uma linha vazada, 3 cheias e 2 vazadas. O hexagrama 64 é o Weishi, chamado antes da conclusão, que é uma linha vazada, uma cheia, uma vazada, uma cheia, uma vazada e uma cheia. E os outros são combinações parecidas, nenhum se repete, e são 64 combinações, tá certo? E aí, então, é preciso atinar, né, que os princípios taoístas estão velados nestas formas de ideograma. Então, eles aparecem com uma função, aparecem com uma forma esquemática, mas eles têm um conteúdo interno, tá certo? Que eles expressam, tá, a mutação entre todos os fenômenos da vida e do mundo, tá certo? Sem textos explicativos. Muito bom. O livro I surge em 1150 a.C. e o que são esses 64 hexagramas? Eles simbolizam uma cosmogonia simbólica e filosófica da alternância entre a polaridade existente entre todas as coisas. Então, você olha os 64 hexagramas, ele é um gráfico, né, uns ideogramas, que estão esboçando essa bipolaridade que existe em tudo no universo, tá? E aqui, antes de continuar, o ponto central. O aspecto fundamental e essencial no taoísmo é que ele focaliza as coisas nos seus movimentos de mutação e não nos seus estados de ser, como é muito comum no Oriente. Então, o Oriente estuda muito essência e discute isso até de uma forma atemporal. A China não, ela estuda a mutação, o presente e o futuro próximo. Eles não enfocam no ser, na essência, embora chegam à essência pela reflexão dessa alternância, tá certo? Muito bem, isso é fundamental a pessoa gravar, né? E agora eu quero fazer uma evolução deste conhecimento, sabedoria, até chegar ao I Ching, que é a raiz do taoísmo, tá bom? Então,
Ele surge, o nome Xing, no século VI a.C., tá certo? E ao raiar da dinastia Shou, em 1150 a.C., foram acrescentados ao livro Yi, o livro que eu falei que não tinha nada escrito, foram acrescentados textos, palavras, para explicar o significado dos hexagramas que continham no livro. Essa tradição atribui os textos ao rei Wen, que era o que estava iniciando a dinastia Shou, e as linhas, os comentários ao duque de Shou, que era filho do rei Wen, tá certo? E aí começa a dinastia Shou. Quando eles introduzem esses comentários, coisas escritas, o livro das mutações, o Yi passou a se chamar Shou-Yi, indicando a influência da dinastia Shou no livro Yi, tá certo? Bom, acontece que ao longo do tempo houveram mudanças, foram sendo introduzidas muitas discussões e textos que não eram pertinentes nem ao que o rei Shou fez, nem ao duque de Shou. E aí entrou, inclusive, alquimia, magia, muitas coisas que atrapalharam o entendimento da obra. Então, no ano 1900, 800, a coisa complicou. E aí, então, a tradição chinesa, que inclui todas as escolas, eles chegaram à conclusão que precisava recuperar o texto. E essa recuperação foi feita com novos adendos, chamados as 10 asas. Isso aconteceu no século VI a.C. Isso. E essas 10 asas foram atribuídas a Confúcio ou a sua influência, porque ele tinha escolas e ensinava os discípulos, e os discípulos faziam a obra. Então, desde o Shou-Yi até essa mudança, houve uma recuperação do texto, e aí o que aconteceu? Xing, em chinês, significa clássico. E o Confúcio tinha vários clássicos na sua coleção que ele apresentava ao mundo. E ele colocou o I Ching, o livro, o clássico das mutações. E de lá para cá, de 600 anos antes de Cristo até hoje, é conhecido como I Ching, e não somente o livro I, tá certo? Essa é a história até a gente chegar ao I Ching. Lembrar que Lao Tse e Xuanzé beberam do I Ching. Inclusive, tem versos, como eu falei na palestra anterior, em que Lao Tse fala explicitamente do Yin Yang e de todos os conhecimentos do taoísmo contidos no I Ching, tá certo? A literatura chinesa, ela apresenta 4 sábios como autores do livro das mutações, que é o Forri, os 8 trigramas, o rei Wen, que são os julgamentos, o duque de Shou, as linhas, e Confúcio, o I Ching. Então, dessa forma, a gente contextualiza o I Ching e entendendo que ele é baseado na alternância de forças opostas e complementares, que nessa alternância eles dão o conceito de mutação, tá certo? Então, o livro I Ching fica definitivamente entendido que ele é o livro que nos traz nos dias de hoje a compreensão da sabedoria chinesa, tá certo? E ele é o resultado do pensamento chinês do passado, influenciou várias pessoas e a própria humanidade, tá bom? Bom, eu quero contextualizar mais uma vez para deixar bem claro. 4 imagens e 8 trigramas começaram no ano 3000 a.C., por Forri. Ao longo do tempo surgiram os vários hexagramas, 64 em 1150 a.C., tá certo?
Desde 3000 a.C. até o surgimento do Xing, a sabedoria primordial de Forri esteve presente nessa cultura, nesse conhecimento. Então, num certo sentido, a gente pode falar que o Xing é o depositário da sabedoria de Forri, né? Estou apresentando isso para deixar cada vez mais claro. E agora eu quero pegar um exemplo para fixar as ideias. Por exemplo, o hexagrama 53, o Xian, progresso gradual. O que é o Xian? O nome dele é desenvolvimento, processo gradual. E ele tem, é sempre de baixo para cima. Ele tem no hexagrama, no trigrama de baixo, ele tem Qian, a quietude, quietude, montanha, que são duas linhas vazadas e uma cheia. E ele tem no trigrama de cima, Sun, a suavidade, o vento, a madeira, que é uma linha vazada e duas cheias, tá certo? Muito bem, então, o que fala a obra do I Ching? Esse hexagrama se compõe de Sun, madeira ou penetrante na parte de cima e Quen, a montanha, a quietude na parte de baixo. Uma árvore na montanha se desenvolve devagar, segundo as leis da natureza, e assim mantém-se firmemente enraizada. Então, esse é um hexagrama que mostra o desenvolvimento gradual das coisas. O julgamento, né, feito pelo rei Wen, né, desenvolvimento é o nome do conceito do hexagrama. E ele diz: a jovem é dada em casamento, boa fortuna, a perseverança é favorável. É muito alegórico, porque eles pegam o conteúdo interno dos hexagramas e colocam como figuras do dia a dia. Então fica essa passagem que pode parecer um pouco estranha, né? E ele fala, o julgamento, esse princípio de um desenvolvimento gradual pode ser aplicado também a outras circunstâncias, não só ao casamento, em se tratando de corretas relações de cooperação. Nas relações de cooperação, o desenvolvimento é gradual e chega aos seus resultados. E a imagem, ou seja, aquilo que está por trás do julgamento, que é que dá origem, a fonte do julgamento, diz o seguinte: uma árvore na montanha, tá? A imagem do desenvolvimento. Assim, o homem superior mantém-se no caminho da dignidade e da virtude, para que haja uma melhoria de costumes. Veja, a gente tem que levar em conta que a melhoria de costumes da sociedade, ela depende do desenvolvimento das virtudes e das dignidades humanas, tá certo? E ele completa aqui o livro, né? A árvore sobre a montanha pode ser vista de longe, e seu crescimento exerce uma influência sobre a paisagem de toda a região. Ela não cresce rapidamente como as plantas do pântano, mas ao contrário tem um desenvolvimento gradual. Assim também se deve proceder, graças a um cuidadoso e constante esforço de aprimoramento moral. Então, o desenvolvimento gradual e o aprimoramento moral. E agora a gente passa para a discussão das linhas. Eu só vou discutir a primeira, porque são 6 linhas. Então diz assim, 6 na primeira posição. Toda a linha ou é 6 ou é 9. Ou ele é 6 vazada ou é 9 cheia. Depois eu explico melhor. Então o que fala o 6 na primeira posição? O ganso selvagem aproxima-se gradualmente da margem. O jovem filho está em perigo. Há comentários, nenhuma culpa, tá? Então, a primeira linha mostra a etapa inicial do voo das aves aquáticas.
partindo das águas rumo às alturas. A margem foi alcançada. Esta é a situação de um jovem solitário que procura um caminho na vida. E aí vai. Cada uma das linhas tem uma interpretação diferente. Então é para vocês verem como é alegórico e como isso ajuda a pessoa a pegar situações de vidas e fazer paralelos com o conhecimento, tá certo? Lembrando que o conhecimento profundo está hermético, né? Está no entendimento desses ideogramas. Então, a gente faria aqui, e agora eu quero apresentar uma segunda parte do I Ching. Você tem as aplicações do I Ching, não só como livro de sabedoria, de consulta, mas você tem as aplicações como oráculo. O I Ching pode ser usado como oráculo para responder perguntas. E isso ocorre desde o início da antiguidade. Na China antiga, eles faziam muito adivinhação. A linha cheia era sim, a linha vazada era não. Então, muitas vezes, eles faziam perguntas rápidas e jogavam, de alguma forma, né, a linha cheia ou vazada. Então, essa busca pelo oráculo é muito antiga. O livro da sabedoria é muito mais amplo, tá certo? O I Ching, ele não é apenas um oráculo, nem primordialmente um oráculo. Ele também é um oráculo. E essa sua faceta é de menos importância em relação ao conteúdo dos hexagramas, tá certo? O livro do oráculo, como oráculo é apenas uma fase, digamos, primária, para desvelar os princípios que estão contidos nos hexagramas. Ajuda a desvelar, tá certo? Muito bem, porque a gente não consegue por nós mesmos, nos hexagramas, entender a profundidade da coisa, tá certo? Então, os hexagramas contêm princípios velados e o oráculo os revela, pelo menos particularmente. E aqui vem uma reflexão nas obras, na tradição, que é a seguinte: o oráculo não é uma máquina de informações, mas um ser vivo, que encerra a suprema sabedoria e compaixão. Aproximarmos-nos dele requer humildade, sinceridade e ardor. Então, o I Ching não é um livro de manuseio comum. Ele tem uma força viva, ele é um ente vivo, tá? Muito bem, e agora vem como é que eu consulto o I Ching como um oráculo. Então, é o seguinte, tá? Existe um método mais completo, que são as folhas, uns talos, varetas que se jogam, e aí, conforme elas caem, interpreta-se. Ele é mais complexo e difícil. Eu conheço muito pouco. E você tem o método mais comum das moedas. Então, como é que é esse método? Você pega 3 moedas exatamente iguais e atribui a cada face o mesmo valor. Então, a cara é número 2. Então, na primeira moeda a cara é número 2, na segunda moeda a cara é número 2 e na terceira moeda a cara é número 2. Consequentemente, a coroa na primeira é 3, a coroa na segunda é 3 e na terceira a coroa é 3. Então você tem 3 moedas iguais convencionadas, cara 2, coroa 3, e você joga. Então os resultados são 4. Ou é 2, 2, 2, que é 6, ou é 2, 2, 3, que é 7, ou é 3, 3, 2, que é 8, ou é 3, 3, 3, que é 9, tá certo? Quando dá a linha 6 ou a linha 9, são chamadas linhas mutáveis. O que significa isso? Que você reescreve o hexagrama mudando as linhas mutáveis para o seu complemento, tá certo?
Então, se deu 6 num hexagrama, no hexagrama eu ponho, em vez de uma linha interrompida, eu ponho uma linha cheia. E eu chego num novo hexagrama, tá certo? Então, por exemplo, o hexagrama 25. A primeira linha é cheia, significa que deu 7. A segunda linha é vazada, deu 8. A terceira linha é vazada, só que ela vem com um X no meio, significa que deu 6, é móvel. A quarta linha é cheia, significa que deu 7. A quinta linha é cheia, significa que deu 7, o jogo. E a última linha deu 9, significa que foi uma linha cheia com uma bolinha no meio, e aí você reescreve o hexagrama. Como é que fica o novo hexagrama? Você fica com uma linha cheia, como era antes, uma linha vazada, como era antes, tá certo? Depois você tem uma linha vazada no primeiro, que passa a ser uma linha cheia no segundo, uma linha cheia no primeiro, uma linha cheia no segundo, uma linha cheia no primeiro, uma linha cheia no segundo, e a última linha que é cheia, que é móvel, passa a ser uma vazada. Então, a combinação das 6 novas linhas dá o hexagrama 49. O que significa isso? Significa que a situação atual é o hexagrama 25 e a situação futura é o hexagrama 49, tá certo? As linhas móveis, a terceira e a 9, devem ser lidas para orientação da pessoa, tá certo? Bom, então você vai adaptar a sua pergunta ao hexagrama, tá certo? E ele passa a ser um oráculo interessantíssimo que enriquece consideravelmente a vida das pessoas, tá certo? Colocado isso, que eu coloco o I Ching e sua aplicação, eu quero estender um pouco a discussão para a cultura da China de um modo geral, que falta um fechamento. Então, quem foi o primeiro imperador chinês, Fu Ri, que veio há 5.000 anos e 20 atrás, né? Então, ele foi o primeiro sábio percursor espiritual e moral da China, tá certo? Que influenciou Lao Tse e tantos outros, tá certo? E olha que interessante, ele é considerado como o verbo encarnado. Era filho da virgem Huace, que é flor desejada, a qual teria sido fecundada pelo resplendor celeste. Quer dizer, é uma história que se repete a cada tanto, né? Ele foi o inventor da escrita, instituiu o casamento e ensinou o povo a pescar. Ou seja, escrita, ele podia ter feito uma escrita mais fácil, mas paciência, méritos para ele. A escrita como forma de deixar registrado fatos e acontecimentos, né? Ele institui o casamento porque não é que as coisas fossem promíscuas, mas era muito tribal. E aí o conceito de casamento deu a ideia de sociedade, são as famílias. E ensinou o povo a pescar, que aí é alegórico, ele ensinou muita coisa, tá certo? Muito bem. Ele apresenta essa ideia genial e fantástica, esse conceito das forças opostas e complementares e a alternância entre elas. Então, Fu Ri viu o mundo em movimento. Nós que vemos o mundo estanque, que não percebe a mutação das coisas, mas as coisas estão em constante mutação. Isso é falado em outras tradições também. Buda falava muito da impermanência. Quer dizer, isso não é uma ideia nova, mas foi ele que olhou e percebeu e colocou isso graficamente para nós, a natureza, né? Só um iluminado podia fazer isso, não tem como, né?
Então ele foi uma pessoa, um avatar, que trouxe as bases da filosofia chinesa ao povo chinês. E aqui eu quero fazer um histórico cronológico dos primórdios do taoísmo. São 3 partes principais. Os primórdios com Forri, como já falei, a mais antiga fonte, 2.700 anos antes de Cristo, com o mítico Imperador Amarelo, que teria reinado em 2697 e 2597 a.C., 100 anos, que é uma pessoa extraordinária, como a gente vai ver, e todas as aplicações desse conhecimento da alternância de forças, ele coloca, e a gente usa até hoje, como a gente já vai ver. E os livros das mutações, propriamente, que é o I Ching, esses 3 pontos, eles são a cronologia do desenvolvimento do taoísmo. Então, se você pegar a cultura milenar chinesa, você tem uma vertente, que é por Forri, as aplicações, que é o livro da sabedoria e o oráculo, e você tem um Imperador Amarelo, cujas aplicações são a medicina tradicional chinesa, o calendário chinês, astrologia chinesa, artes marciais e o Feng Shui, principalmente, tá certo? E quem foi esse Imperador Amarelo? O Huangdi, tá? É uma figuraça. Aquele programa Alienígenas do Passado falou que o Imperador Amarelo é extraterrestre, porque, conforme a lenda, ele chega na China montado num dragão voador. E esse dragão voador seguia alguma aeronave, né? Ele é um dos 3 reis augustos, reis lendários, sábios e moralmente perfeitos, que teria reinado entre 2697 até 2597, 300 anos depois de Forri, tá certo? Ele foi um grande xamã. Ele tinha poderes, ele mexia com força da natureza e era exímio em cura. E ele teve 3 seguidores que foram 3 xamãs também muito importantes, não tão grandes quanto ele, tá certo? Ele é considerado ancestral de todos os chineses, da etnia chinesa, tá certo? Só para vocês saberem, naquela época, a religião Bon do Tibete, os tibetanos foram beber com os chineses esse conhecimento xamânico, tanto que a religião Bon é muito xamânica, mexe com muito forças da natureza, tá? Então, eu vou fazer uma rápida passagem. Ele é introdutor do calendário chinês, do taoísmo, na continuação do que fez Forri, e introduz alguns conceitos, do Shuai Jiao, que é a arte marcial chinesa, a medicina tradicional chinesa, o Feng Shui, que todo mundo usa até hoje, tá certo? No taoísmo, ele introduz o conceito do Wu Wei. O conceito do Wu Wei é um conceito muito importante que a gente já viu na apresentação do taoísmo. Agir sem interferir no fluxo das coisas, né? O calendário chinês é aquele dos animais, solar e lunar. A astrologia chinesa, ela estuda mais o indivíduo e as transformações energéticas do planeta. E o Shuai Jiao é a arte marcial que desembocou no Kung Fu, né? A medicina tradicional chinesa, ele coloca que a doença é resultado do fluxo incorreto da força vital, o Qi, que é uma força que interpenetra todo o mundo, toda a natureza, e a gente, ao respirar, introduz o Qi, é o prana do indiano. E ele fala que as doenças surgem pelo esse desequilíbrio do Qi, né? E ele é reestabelecido pelo equilíbrio do Yin e do Yang no corpo humano.
Olha como a força obscura e clara e luminosa já estava nas bases da cultura chinesa, tá certo? A acupuntura, conhecida pela gente, é a ferramenta, tá certo? Para equilibrar o fluxo do Qi no corpo humano, tá certo? Porque o Qi circula por 14 meridianos principais no corpo. E quando você põe as agulhas em certo ponto, você equilibra, libera, né, o que está obstruído ou energiza, e assim você restabelece a saúde. Isso que hoje é para nós hiper conhecido, teve origem com o Imperador Amarelo. Tá, então, antes de fechar as ideias, eu queria considerar com vocês o seguinte, tá certo? A China, ela traz um conhecimento muito transformador e aplicado. E coloca numa cosmogonia muito direta e simples, sem verborragia, ela coloca as forças da natureza. Acontece que nós não estamos muito preparados para entender como eles entendem essas forças da natureza, mas elas existem, estão presentes e fazem parte da nossa vida. Tanto é que na medicina tradicional chinesa, você se cura pelo equilíbrio dessas forças, que é coisa mais cabal que isso, tá certo? Então, o taoísmo que Lao Tse escreveu é a forma filosófica de interpretar e se relacionar com as forças da natureza para aproximar o homem do Tao. Enquanto que o I Ching fala do Tao e suas relações, tá? E o Lao Tse e o Chuang Tze fizeram um verso e prosa desse conhecimento. Assim a gente fecha as ideias. E lembrar que o Tao Te Ching mudou uma unidade e o conhecimento, o I Ching, mudou a humanidade, tá certo? Influenciando os pensadores e dirigentes, que por sua vez influenciaram a sociedade em que viviam, tá certo? O taoísmo está presente na nossa vida muito mais do que a gente imagina. E assim eu fecho as ideias, esperando ter trazido para vocês uma reflexão importante sobre a filosofia chinesa, tá bom? Um abraço. Namastê do Hindu para todos vocês.